Vamos lá, então. Olha só. Iniciando aqui a nossa revisão de função afim quadrática e equação exponencial. Vamos lá. Página 342. Enem 2011. No Brasil, costumamos medir temperaturas utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre essas duas escalas é dada pela expressão. Ele deu uma expressão. Olha como é essa expressão. Vou pegar logo ela aqui, olha. F é igual, olha. É C vezes 1,8. Vou pôr assim, ó, 1,8 vezes C. É igualzinho como está lá, mais 32. Em que F representa a medida da temperatura na escala Fahrenheit e C a medida da temperatura na escala Celsius. O gráfico que representa a relação entre essas duas grandezas é... Eu vou lembrar da minha função afim. A função afim, o gráfico é uma reta, não é mesmo? Nós temos aqui o eixo dos y, o eixo dos x e o eixo dos y. E aqui eu tenho o gráfico sendo uma reta. Essa função é dessa forma aqui, ó. F de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. Se esse a aqui é positivo, é maior do que zero, função crescente. O gráfico está desse jeito. No entanto, se esse a for menor do que zero, temos aqui, ó, y e o x. Aí eu vou ter aqui a minha função decrescente, quando o a é menor do que zero. Aqui é para a maior do que zero, e aqui é para a menor do que zero. Quem é esse aqui? Quando x é zero, o y é b. Fica y igual a 0 vezes x mais b. Quando x... A vezes 0 mais B. Quando x aqui é 0, ó, o y é quanto? B. Esse B aqui, ó, é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. Então, tu bate o olho e vê que B é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. Por quê? Quando x é 0, ó, o y é o B. Quando o x é 0, ó, o y é b. Isso aí você já conhece, está bem tranquilo. Quando eu olho para a minha função que ele deu aqui, veja que é uma função afim, é uma função do primeiro grau. F é igual a ax mais b. Olha aqui o b, ó, 32. Quando C é 0, o F é 32. Fica assim, ó, F é igual a 1,8 vezes C, que é 0, mais 32. Zera isso aqui, ó. Então, F é quanto, ó? 32. Precisa fazer cálculo? Não. Se eu estou vendo já o B, é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, que no caso é o F. Então, é no 32. Aí ele está tocando no 32 em vários pontos. Vários desses, né? Mas o gráfico aqui é uma reta. E essa reta vai ser crescente quando o gráfico estiver assim, ou decrescente quando estiver desse jeito. Quem é que vai dizer isso? Vai ser crescente quando o A é maior do que zero. É decrescente quando o A é menor do que zero. Eu estou vendo que o A é positivo. O A é mais 1,8. Então, a função é crescente. Pode ser essa que é decrescente? Aqui não, não pode ser essa. Isso aqui é uma reta? Não. Isso aqui é uma reta? Não. O gráfico é uma reta. Está aqui uma função crescente e está aqui uma função crescente. Duas funções crescentes. Poxa, mas toca no B igual a 32. Então, não pode ser aqui, ó. Isso aqui está fora também. Só pode ser aqui, ó. Só de olhar para cá, você já viu que é uma função crescente. Então, ou é a B ou é a C, mas toca no Y igual a 32, no caso F. Aqui, ó, 30, acabou.
Ah, professor, eu não tenho que calcular esse valor aqui. Não precisa. Eu já estou vendo que é uma função crescente. E toca o y aqui no 32, acabou. Tu bate o olho nisso, viu que é crescente. B é 32, matou, acabou a questão, já vai para outra. Ó. É só de olhar. Durou 10 segundos nessa questão aqui. Não existe o que fazer. Ah, professor, mas eu quero fazer a conta. Então, no F, tu põe 0. Quando o F é 0, você vai ver quanto vai ser o C. A sua função é essa, ó, F igual 1,8C mais 32. Então, quando F é 0, quando F é 0, 1,8C mais 32. Vou trazer o mais 32 para o primeiro membro. Aí ele vem menos 32, que é igual a 1,8C. Vou passar 1,8 dividindo. Menos 32 dividido por 1,8, que é igual a C. Aí depois, com calma, você faz e obtém esse C, que vai ser exatamente o valor apontado bem aqui. Tá beleza? Tranquilinho até aí? Tranquilo, professor. Bom, né? Boa. Vamos lá, isso aí não está cobrando. Bora ver essa outra aqui. Vai lá na questão de número 30. Abra o nosso livro, uma questão número 30, Enem 2020. Bora ver o que ele fez aqui com a gente. Enem 2020. Vamos lá. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é 42 centavos, 0,42 reais. E são comercializados em pacotes com 400 chaveiros. São pacotes com 400 chaveiros. E são vendidos por 280 reais. Quem? Os pacotes são vendidos por 280 reais. Além disso, a empresa tem um custo mensal fixo. Olha, um custo mensal fixo de 12.800 reais, que não depende do número de chaveiros produzidos. Quer dizer, não importa quantos chaveiros ele vai produzir. Isso aqui é fixo. Seja lá pagando energia elétrica, comprando material para ele poder confeccionar esses chaveiros, pagando funcionário, pagando aluguel, tem um valor, pagando imposto, tem um valor fixo que independe dele fazer chaveiro ou não. Matheus Máximo levantou a mão. Pode falar, Matheus. Professor, eu queria perguntar só a página que eu acabei de chegar. Beleza, Matheus. Alguém pode colaborar com o Matheus? Que página é essa? 347. 347, Matheus. 247? 347, professor. 347. Localizou aí, Matheus? Achei, obrigado, gente. Valeu, Matheus. Então, olha só. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? É legal você falando aí para o colega a página, abrindo o teu áudio falando comigo. Pelo menos eu vejo que você está acordado e está me ouvindo, não é bacana? Vamos ver aqui, ó. Olha só, pessoal. O que ele quer? O número mínimo de pacotes que tem que ser vendidos por mês para que essa empresa, para que essa microempresa não tenha o quê? Prejuízo. Quando é que não vai ter prejuízo? Vai ter que empatar. Entendeu? O preço, o faturamento dela. Esse faturamento vai ter que ser igual a todo custo. Ao custo total. Tudo que entrar na empresa vai ter que ser igual a tudo que ela gasta.
Dessa forma, empata. Ela não vai ter prejuízo. Ela vai estar trocando dinheiro. É 6 por meia dúzia. Beleza? Então, vamos lá. Bora analisar aqui comigo. Vamos lá. O custo de produção de cada unidade é 42 centavos. Olha, então, é 42 centavos. E são comercializados em pacotes com 400 chaveiros. Então, cada pacote tem 400 chaveiros, mas cada chaveiro custa 42 centavos. Então, quanto é que é o custo de um pacote? Ou seja, quanto é o custo dos 400 chaveiros? Vai ser 0,42 vezes quanto? 400. Isso aqui é o custo de um pacote. Um pacote tem 400 chaveiros. E o custo de um chaveiro é 42 centavos. Eu vou dizer que tem X pacotes. Fazer esse custo aqui todinho de chaveiros, mas é por pacote. Então, olha, vezes X. É um pacote. Além disso, tem um custo fixo de R$ 12.800. Então, mais 12.000 aqui e 800 reais de custo fixo. Tudo bem. E quanto é que ele vende cada pacote X desse? Ele vende cada pacote X desse por R$ 280 reais. Então, R$ 280 reais. Está aqui a equação. O que é que entra na empresa? Só o que ele vender. Entra só o que ele vender. Está aqui os pacotes. Cada pacote ele vende por R$ 280 reais. Beleza? E aí, então, ele quer que não tenha prejuízo. Então, tudo que entrar na empresa tem que ser igual a tudo que sai. É o custo. Ele não teve lucro aqui, mas também não teve prejuízo. Se porventura fosse para ter algum prejuízo, esse faturamento aqui seria menor do que o custo. É para ter um lucro, faturamento é maior do que o custo. Mas para não ter prejuízo aqui, ele vai empatar. Na verdade, aqui é a partir daqui, né? A partir daqui que não tem prejuízo. Para que não tenha prejuízo, ele pode empatar, mas pode também ter um lucro, você concorda? Por isso que ele pergunta onde? O número mínimo de pacotes. Então, aqui empata. Daqui para frente, ele passa a ter um lucro, mas ele, de fato, não terá o quê? Prejuízo. Então, o fato é que vai ter que ser maior ou igual que isso aqui, mas eu vou colocar para empatar. Empatando. Dessa maneira, empatando, aqui ele não tem nem lucro nem prejuízo. Mas eu sei que daqui para frente, o faturamento sendo maior ou igual que esse custo aqui, ele passa o quê? A não ter prejuízo. Porque quando for igual, empata. E aí, para não ter prejuízo, o faturamento ali, ele é o quê? Um pouquinho maior. Vamos colocar empatando aqui. Não tem problema nenhum. Você consegue terminar aí essa questão? Já terminaram? Chegaram no X? Faz a continha. Faz aí, olha. 280 vezes X é igual, que eu sei que tem que ser igual ou maior para não ter prejuízo. Quanto deu esse produto bem aqui? Quem fez? Faz aí no braço. 168? 168. Sim. 168x mais 12.800. Essa conta está dentro da tua prova. Aí eu tenho aqui, 280x está mais 168x. Vamos levar para o primeiro membro, menos 168x. Isso é igual a 12.800. Essa subtração, 280 menos 168, veja lá, 112. 112. Beleza? Que é igual a 12.800. Veja que você vai se deparando com uma continha. X é igual a 12.000
1.800 dividido por esse 112 passa dividindo. Ah, professor, eu vou ter que dividir. Vai ter que dar os teus brilhos aqui para dividir. Depois. Então, aqui vai dar 114,28. Só que, veja bem, são pacotes. Ele não vai vender fracionado esse pacote. Ou ele vende 114 pacotes e tu marca a letra D, ou ele vende 115 pacotes, tu marca a letra E. Aí tu vai ter que raciocinar. Veja, tu não quer ter prejuízo. Então, tu empata aqui ou fatura mais, para ter um lucro. Beleza. Do jeito que está aqui, se ele conseguisse vender fracionado 114,28 pacotes, empatava. Empatava aqui. Aqui ele não ia ter nem lucro nem prejuízo. Significa o quê? Que não pode ser quanto? 114. Não pode ser. Porque se 114,28 empata, se for só 114, ele perde. Passa a ter prejuízo. Então não pode ser 114. Vai ter que ser quanto, então? 115, o quê? 115 no mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Dessa maneira aqui, ele não tem prejuízo. Se ele vender 116, aí ele começa a ter lucro. Beleza? O professor, eu marquei a D porque na minha divisão deu o número, a dízima lá, o senhor entendeu, né? Que aí deu 114,28. Aí eu não prestei atenção, aí eu marquei a D. Entendi. Mas entendeu aí o raciocínio? Por que não pode ser a D? Sim, para ele não ter prejuízo, agora sim. Isso, beleza. É isso mesmo. O Enem, ele faz isso com a gente. Ele não quer a resposta aqui, ele quer um raciocínio depois dessa resposta. Quando você chegar nessa resposta, ele quer que você pense um pouco e ache a resposta certa. Entendeu? E isso aqui está na vida real de microempresário. Isso aí podiam ser docinhos, bolo. Aí aqui seria um valor menor, aqui esse custo fixo mensal, ia ser um valor menor. Mas o que é que o brasileiro faz? Ele vai para a esquina vender um mingau, ele vai para a esquina vender uma tapioquinha com café, não é isso? É isso, ele vende um bolo, ele vende docinhos, e aí eles sabem disso. Quando ele coloca uma questão dessa, ele alcança o raciocínio dos brasileiros. E é isso que o Enem está fazendo aqui nessa questão. Não se engane, porque ele sempre coloca uma coisa parecida como essa. Vira e mexe, vem um raciocínio desse para a gente trabalhar. Bom? Eu quero que vocês olhem... Professor. Hoje não. Foi mal. Você não pode voltar de novo nessa explicação de trocar a D pela E, por favor? Ah, sim, claro. Olha só, o que está acontecendo? Vamos lá na pergunta. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que a microempresa não tenha prejuízo? Então, ela empata ou ganha, né? Vai ser daqui para frente. O faturamento igual ao custo empata. Aí, quanto mais ele aumentar o faturamento, ele começa a ter lucro. Quando eu faço as contas empatando, chegou a vir para empatar, para tudo que ele gastou ser igual a tudo que ele entrou na empresa dele, tudo que ele faturou, tem que vender 114 pacotes, 0,28, ou seja, um pouquinho mais do que 114 pacotes. Se ele vender 114 pacotes, não chega aqui. Veja que 114 pacotes é menos do que quando ele empata. Ele empata com 114,28 pacotes. Ou seja, um pacote e mais um pedacinho de um outro pacote. Ele empata. Então, se eu desconsiderar isso e falar que ele não tem prejuízo com 114 pacotes, veja que 114 é menos do que 114,2. Então, ele vai ter prejuízo e ele não quer ter prejuízo. Como ele não vai poder vender pacote fracionado, tem que ser a partir de 115 pacotes.
Porque ou é bem 114 ou é bem 115. 114 é menos do que o empate, para não ter prejuízo. Entendeu? Então, pode crer. aí não pode ser 114, vai ter que ser a mais, vai ter que ser 115, porque ele quer no mínimo. Tá bom? Poderia Obrigado, ter professor. Valeu. 17, 118, mas ele pede, ó, no mínimo. Então, 115. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Muito obrigado. Top. Tranquilo. Ó, questão 32, eu quero que você olhe a 32. Eu vou pedir para você 30 segundos, vou me ausentar 30 segundos aqui da tela, e aí você vai ler a questão, Enem 2021, a questão 32. 30 segundinhos só é o tempo que você lê a questão. Já estou de volta. Vamos lá, então. Fazer a nossa questãozinha aqui. 32, Enem 2021. Questão legal. Essa questãozinha, ela dá um raciocínio para a gente bacana da função afim, porque são várias situações. Conforme aqui vai modificando no eixo da horizontal, aqui no caso, o preço do produto em real, que a gente vai ver, vai modificando o comportamento desse gráfico. Bora raciocinar junto. Se quiser falar, pode abrir o áudio aí, não tem problema nenhum. Vamos lá. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido I. Preço do produto R. R é menor ou igual a 5.000. Ele é isento. Então, ó, quando é menor ou igual a 5.000, é zero. O que é que significa? Ó, quando ele custa aqui, sei lá, R$100, R$100, R$1.000, R$3.000, R$4.000, o imposto é sempre zero. Tá bonitinho esse gráfico aqui, ó. Esse aqui também, ó. Aqui também. Aqui não. Né, que o gráfico não está passando aqui, tá vendo? Ó? O gráfico começa daqui, como se não tivesse nenhum valor abaixo dos 5.000. Mas tem. Observe esses outros gráficos para cá. Por exemplo, aqui, esse gráfico principalmente. Está aqui os 5.000, tá vendo? Ó? Aí ele me fala que um valor, digamos, menor do que 5.000 aqui, tem um imposto que é maior do que zero. Então está furado esse aqui também. Esse aqui também está furado. A briga está aqui, nesses três, tá vendo? Aqui eu tenho de 0 a 500, de 0 a 5.000, de 0 a 5.000, de 0 a 5.000, eu tenho que imposto é zero. Depois, de 5.000, ó, R maior que 5.000, né? Até 10.000. R entre 5.000 e 10.000. Maior que 5.000 e menor ou igual a 10.000. O imposto é 10%, ó, só da parte que passar de 5.000. Tá vendo aqui, ó? R menos 5.000. Então, se o valor máximo é 10.000, 10.000 é o valor máximo. 10.000, né, nessa faixa de 10%. E aqui, ó, é esse R, que é 10.000, menos os 5.000, porque 5.000 para baixo é outra situação. De 5.000 para baixo é outro lance. Esse 10% é de acima de 5.000 até 10.000. Então, por isso que ele faz R menos 5.000. Ora, R menos 5.000, facilmente a gente percebe que é os 5.000.
E quanto é isso? É 10% do que passou de 5.000 até 10.000. O valor máximo dele lá. Quando chegar em 10.000, tira os 5.000 inicial, que é isento, e vai pagar o imposto só do que passar de 5.000 até chegar em 10.000. Então, são 5.000. É 10% de 5.000. Elimina aqui 2 zeros, elimina aqui 2 zeros e deu aqui 500. Então, quando chegar em 10.000, o imposto é quanto? Ó? 500. Ó. Tá bonitinho. Só que, veja, vem aqui a crescente, tá vendo? Ó? 6.000 vai ter 10% dos 6.000. 7.000 vai ter 10%. Aqui ele está me dizendo, por exemplo, que quando chegar em 6.000, o imposto já é 500. Não, é 10% de 1.000, só do que passar. Chegar em 7.000, ele já está me dizendo que em 7.000 o imposto é 500. Não, é 10% do que passar, seria 10% de 2.000. Então aqui já está furado esse gráfico, porque ele está me falando que todo mundo, de 5.000 a 10.000, o imposto já é 500. Isso está furado, está errado. Aí você já tinha descartado. Aí aqui eu tenho, tá bonitinho aqui, ó. Foi aumentando, bonitinho até o 10.000. A briga, então, tá nessas duas aqui. Vamos lá. E agora, de 10.000 até 15.000, o imposto é 500, que é justamente aquilo até 10.000. Até 10.000 não é 500? Até 10.000 não é 500? Até 10.000 não é 500? Não é o 10% do que passou de 5.000? Então, é esse 500 aqui, mais 30% do que passar de 10.000. Porque de 10.000, de 5.000 a 10.000, é essa situação, é 10%. Mas até 10.000, passando de 10.000, só essa faixa de 10.000 até 15.000 é 30%, só do que passou de 10.000 até chegar em 15.000. Mais os 500. E quem é esse 500? É o do 10.000 para baixo. Né, que eu tenho aqui. A regra é essa para cá. Então, eu tenho... Quanto é que ele vai pagar aqui de imposto? Nesse trecho. Ele vai pagar 30%. Fazer bem aqui, ó. 30% do que passou do 10.000 até chegar em 15.000. De 10.000 para chegar em 15.000 é 5.000. Só o imposto dele é 30% disso mais 500. Mais 500. Aí eu tenho aqui, então, elimina 2 zeros, 2 zeros. Ficou aqui 3 vezes 500 é 1.500. 1.500 mais 500 é quanto? Ó? 2.000. Então eu tenho bem aqui, ó, 2.000. Quando chegar em 15.000, ele vai pagar de imposto bem aqui, ó, 2.000. E aqui estava bonitinho, só que ele me deu 1.000 para cá, ó, tá vendo? E aqui, então, furou nosso gabarito letra A. Só que é bem legal por causa disso aqui. Porque esse 10% não é em cima do 10.000. O 10% é do que está entre 5.000 e 10.000. Aí o máximo entre 5.000 e 10.000 é 5.000. 10% disso é 500. Aí ele chega no 500. Beleza. E agora, de 10.000 a 15.000, o imposto é 500 mais 30% do que passar de 10.000. Passa de 10.000 aqui. De 10.000 até 15.000, passa 5.000. 30% de 5.000, aí eu tenho 500. Aí mais os 500. Esse é o imposto devido, que fez 2.000. Aí eu chego lá no 2.000. Por que não faz pelo mesmo motivo? Ele está falando que é tudo constante aqui, ó. 11.000, 12.000, 14.000, é tudo 2.000. Não. Aqui vai gradativo aqui, porque é uma porcentagem só daquela parte que ultrapassa os 10.000. Nosso gabarito aí, letra A. Essa questão é bacana, professor. Ela é diferente. Bonitinha, né? Bonitinha para revisão. Aí depois você refaz. Dá uma olhadinha nela. Tem que estar atento, fique esperto aqui. Porque poderia ser diferente. Ele podia falar que era valor cheio aqui. Podia.
Vê que é como se fosse mais de uma função afim aqui. Tem uma para cá, tem uma para cá, que eu tenho uma constante. Tá vendo? Beleza, pessoal? Vamos lá? Essa outra, Enem 2021. Ele pega aqui e faz você fazer um bocado de continha. É necessário. Eu trouxe ela porque é um padrão do Enem. É o modelo do Enem. Ele vai fazer isso aí contigo. No começo, lá em janeiro, a gente olhava para isso e dava uma canseira. Agora não é mais assim. Vamos lá para a questão 33. Vamos enfrentar essa questão. Vamos ver o que é ela. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Vamos lá, então. Só colocar para carregar aqui o equipamento. Um minutinho. Antes de eu ir para essa questão, vocês estão estudando na casa de vocês? Estão sendo vencidos pelo cansaço, pelo sono ou estão estudando? Estão estudando, né? Vamos lá. Enem 2021, questão 33. Uma operadora de telefonia oferece 5 planos de serviços. Em cada plano, para cada mês. O cliente paga um valor V. O cliente paga um valor V que lhe dá direito a telefonar por M minutos para clientes de mesma operadora. Então, M minutos para cliente de mesma operadora. Está aqui o M, tá vendo? Ó? M minutos para cliente de mesma operadora. Quando a duração total das chamadas para clientes da mesma operadora excede esses M minutos, é cobrada uma tarifa T1 por cada minuto excedente. Veja, por cada uma tarifa T1 por cada minuto excedente nesse tipo de chamada. Antes da gente avançar, por exemplo, plano A, ele paga 25, né? E ele tem direito a 20 minutos. É a M, ó, a tarifa M. M, ó, para clientes da mesma operadora. E aqui no plano A é 20 minutos. Se ele falar mais de 20 minutos, ele falou 30 minutos, ele paga 1,50 pelo que exceder aos 20. O que foi que excedeu aos 20? 10, né? Se ele falou 30, digamos. Então, vai pagar 1,50 por cada 10 minutos que exceder. Porque aqui, ele já está pagando, aqui já está, é direito dele. Quando ele paga os R$25, é direito dele falar 20 minutos. Mas se ele falar mais do que 20 minutos, ele paga 1,50 pelo que exceder. Além disso, é cobrado um valor T2 por minuto nas chamadas para clientes de outras operadoras. Ele paga aqui esse T2 para clientes de outras operadoras. Independentemente do fato de os M minutos terem ou não sido usados. A tabela apresenta o valor de VMT1 e T2 para cada um dos 5 planos. Se um cliente dessa operadora planeja telefonar 75 minutos para amigos de mesma operadora, ele está querendo 75 minutos para a mesma operadora. 75 minutos para a mesma operadora. E 50 minutos para amigos de outras operadoras. O plano que ele deverá escolher, a fim de pagar menos, é o plano. Então, olha, ele paga um valor V, depois ele paga o que exceder de M, mas ele quer falar por 75 minutos. Então, 75 menos M. É quanto ele vai pagar. Só o que exceder.
O que exceder é isso, porque M está dentro do plano dele. Até 20 minutos, no caso do plano A, ele não paga nada a mais. Mas como ele vai falar 75 minutos, ele vai ter que ver o que foi que passou. 75 menos esse 20. E aí vai multiplicar pelo valor do que excedeu, que é 1,50. Além disso, ele quer falar 50 minutos. Desculpa. Eu não vou fazer o A aqui. Eu vou colocar só a regra. T1. T1. Mas, aí ele quer falar 50 minutos. E ele falou o seguinte, que para cada minuto para amigos de outras operadoras, ele paga essa taxa T2, independente do que ele falou aqui. Se ele usou, se ele não usou isso. Ah, eu tinha direito a 20 minutos, eu não usei nada. Eu quero usar isso com meus amigos da outra operadora. Não, não pode. Então, é 50 vezes a taxa T2. Eu vou ter que fazer isso aqui tudinho para todos os planos e fazer as contas no final e procurar saber quem é mais vantajoso. Plano A. Plano A. Vamos olhar o plano A. Quanto é o valor do plano A? R$ 25,00. Mas quanto de direito ele tinha? 20 minutos. Mas ele quer falar 75 minutos. Quanto é que vai extrapolar? Quanto é que vai ser o excedente? 75 menos o M. Quanto é o M do plano A? É 20. Bem, esse excedente no plano A tem um preço. É 1,50 por minuto, vezes 1,50. Mas ele vai falar 50 minutos para amigos de outras operadoras. R$ 2,00 vezes 50. Vou colocar assim. 50 vezes 2. Ah, professor, muito difícil, dá muito trabalho. É isso mesmo. O Enem, ele vai fazer isso contigo agora, dia 16. Tu tem que estar preparado, fazer essa conta rápido. Entendeu? B. Plano B. R$ 60,00 de valor do plano. Mais o excedente, 75 menos. Quanto de direito ele tinha? 65 minutos. Então, 65 minutos. Quanto é a taxa T1 para esse excedente? R$ 1,00. Então, vezes 1. Mais 50 minutos vezes 1,20. Que é o que ele fala com os amigos. Fala comigo aí. Até aí, tudo bem? Tudo bem, professor. Exato. Pode fazer as contas. Plano C. Plano C, R$ 60,00 também. Mas o excedente... Olha, não é 75 minutos que ele tem de limite? De limite não, de garantido para ele aí, sem pagar nada, de direito, melhor dizendo. Aí, quando eu faço 75 menos 75, vezes o valor que é R$ 1,00, isso aqui vai dar 0, empatou. Ele tinha direito a 75 minutos e vai falar 75 minutos. Então é 0, ele não paga nada aqui. Isso aqui tudo é 0. Não vai influenciar isso aqui, justamente porque ele tinha de direito 75 minutos. Mas, aqui é 1,50, R$50, só que é 1,50 para falar com os amigos lá de fora, de outras operadoras. Plano D é R$120, o plano D. Mas, ele tem direito a 160 minutos. Mas ele quer falar 75. O aluno que não raciocinar,
vai querer fazer a diferença, 160 com 75, mas não, veja, ele tem direito a 75 minutos. Oh, perdão, ele tem direito a 160 minutos e quer falar 75. Então, isso aqui está aqui dentro, ó. Ele pode falar os 75 dele à vontade e ainda vai sobrar tempo. Porque com esse plano D, ele tem de direito para falar com os amigos da mesma operadora 160 minutos. E ele só quer falar 75. Então, o plano cobre isso. Então, não vai influenciar. É um zero aqui, ele não paga nada a mais. Aí mais, aqui é 90 centavos, ó. 50 minutos para as outras operadoras, vezes 50 centavos. Opa, 90 centavos. 90 centavos. Veja que eu não coloquei o zero aqui depois da vírgula. Não tem problema, é até melhor nem colocar. E o plano E também é R$120. Quanto é que ele tem de direito para falar? 180 minutos. Até 180 minutos, ele não paga nada a mais. Mas ele quer falar só 75. O plano cobre. Ele pode falar os 75, ó, à vontade, que o plano cobre. Ele não paga nada a mais. O plano é bom. Então, aqui é zero, não paga nada a mais. Aí, R$50 vezes 1,20. 1,20. Pronto, beleza? Tudo bem? Cadê vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo, facinho aí, deu para entender? Tudo tranquilo? certo, tudo certo. Dá umas continhas esquisitas, mas dá para fazer. Tu vê, olha, 1,5 aqui, olha, 1,5 vezes 50. Tu tá vendo que 1,5 vezes 50, aqui é o 50 mais 50%. Compreende? Então daria 75, mais 60. Entendeu? Aqui, tu vai fazendo as continhas. 135, vem aqui. 135, né? 9 vezes 5, 45. 45 mais 120, 165. Parece difícil, mas não é. 5 vezes 12 aqui vai dar 60. 60 mais 120, ó, 180. Então, tu tem que treinar. 5 vezes 12, 60. Esse aqui deu 10, né? 70 mais 60, 130. Aqui deu 100. Aí vai dar 50%, 100% mais 50% aqui, mais o 25. Esse vai dar 207,5. Pronto. Ele que é mais vantajoso. A gente está vendo que mais vantajoso aqui é o plano B. Plano B. Beleza? Beleza, professor. Facinho, né? Vamos em frente, então. Professor, não teria outra forma de fazer essa questão? Olha, não. É aritmética mesmo. Porque ele caso, dá um caminho. No caso, se eu montar as equações assim, só de olhar, por exemplo, a D e a F, vai ver que os 50 vezes 1,2 é maior, tu já vai cortar. Os que dá zero, tu só vai multiplicar os últimos números que vai dar o resultado. O que tiver menor, tu marca. Mas tem que montar a equação. Dá para fazer mentalmente também. Já, quando tu entendeu aqui o lance, beleza. Aí 120. Aí tu já viu, pô, 120. Tá aí agora, não, aqui cobriu. E agora, 9 vezes 5, 45 mais 120. Aí, isso aqui pareceu longo. Pareceu difícil, longo, mas não. Depois refaça, entendendo a questão. Poxa, quer ver? Olha só. É 120. Ele tem direito a 180 minutos. Ele quer falar só 75. Isso aqui tá fora. Não vai fazer conta aqui. E agora é 50 minutos vezes 12. No caso, 1,2. Aí tu sabes que isso aqui, tu vai somar com esse produto. Tá bem aqui. Você consegue fazer mentalmente, que ganha tempo. É rápido.
Faz aqui mesmo a conta. Não desenha para cá, não. O lance é aqui, a conta é aqui. O problema é que se a pessoa já multiplicar direto aqui o valor, esquecer que é só o excedente, né, que ele está trabalhando aqui. O segredo para isso mesmo é treino, tá bom? Não tem escapatória. Aí eu precisava mostrar para vocês, porque não vai ser uma surpresa. Vai chegar lá no dia do Enem isso aí, e você vai perceber, poxa, isso aí cai. É um padrão, é um modelinho do Enem, e vai estar presente. Aí você tem que treinar mesmo, treinar que você vai acertar. Com paciência, sangue frio aqui, você vai conseguir fazer as continhas. Beleza? Se eu fosse fazer essa questão, eu sozinho, eu ia olhar direto para o quadro e ia sair multiplicando aqui. 50, todos esses vai multiplicar por 50. Né? 50. 50, todos eles, por 50. Bom? Quando eu multiplico, eu posso multiplicar por 50 vezes 1,2. Multiplico como se não tivesse vírgula. 5 vezes 12, 60, né? Mas tem um zero aqui, então é 600. Ah, mas tem uma casa decimal, então é 60. Está aqui a vírgula. 60. Então, é prática. Isso está mais para aritmética do que para uma função do primeiro grau. Só que aí, todos esses casos eram funçõezinhas do primeiro grau. Tá bom? Agora aqui a questão 58. É muito comum, mas o aluno tem que saber o que é injetora, objetora e sobrejetora. Eu tenho que saber isso. O Enem cobrou aqui do Enem 2017. Tá bom? Vamos lá. Questão 58. Nessa questão, vamos fazer ela e fazer o nosso intervalo. Tá bom? Ó. Questão 58. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares. 12 pares diferentes. Aqui a gente percebe que alguém sobrou, não foi? Tem 12 meninas, 13 meninos. E formaram 12 pares. Um garotinho sobrou. Compostos. Compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A. E os meninos, o conjunto B. De modo que os pares formados representem uma função de A em B. Então, eu vou colocar bem aqui, olha. O conjunto A e o conjunto B. Aí tem as 12 meninas. Tá aí as 12 meninas, tá? 12 meninas e tá aqui os 13 meninos. Os 13 meninos. Aí vai formar os pares, é uma função de A em B. Então, essa menina com esse menino. 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 Um para um. Cada menina com um menino, cada menino com uma menina. Não tem uma menina com 2 meninos. E também não tem 2 meninos com uma menina. Está aqui as 12 meninas e os 13 meninos. A gente observa que um garotinho bem aqui, infelizmente, ele sobrou. Tem uma sobra. Tem uma sobra aqui. Aí eu não sei nada do que é injetora, do que é sobrejetora. Bora ler umas alternativas aqui. Bora ver a E. É sobrejetora. Entendeu aqui, né? Vão formar pares. Tem 12 meninas e 13 meninos. E vai formar os pares. 12 pares distintos. Então, o par é aqui. 1 para 1. Aí ele diz o seguinte, bem aqui, ó. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A
e os meninos do conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função de A em B. Quando é que eu tenho uma função de A em B? Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Aí, para ser função, todos os elementos de A, tem que ter um único elemento em B. Esse aqui, ó, de A, tem um único elemento em B. Esse aqui tem um único elemento em B. Esse aqui também tem um único elemento em B. É o mesmo aqui, mas não tem problema. Para ser função, todo elemento de A tem que ter um único elemento em B. Pode sobrar aqui? Pode. Só não pode aqui. No conjunto de partida das flechas, não pode sobrar. Isso aqui é o domínio da função. Domínio da função. Esse todinho aqui é o contradomínio da função. Esses elementos do contradomínio, que tem uma correspondência com o domínio, eles são a imagem da função. Então, a definição de função é essa. Todo elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Pronto. Todo mundo aqui tem imagem? Tem. Essa imagem é única? Sim. Pronto. Isso aqui é função também? Tenho aqui o A, tenho aqui o B. Está bem aqui. Ó, esse cara tem uma única imagem, esse tem uma e esse também tem uma imagem. É a mesma, mas todo elemento do domínio tem uma única imagem. Certo? Então, é função. Tá. Então, é uma função de A em B e está formando pares. Bora ver a letra E. É sobrejetora. Eu nem sei que é sobrejetora, pois basta que uma menina no conjunto A forme com dois meninos pertencentes ao B. É uma menina com dois meninos. Ele está mandando eu fazer isso aqui, ó. Uma menina e dois meninos. Para lá e para lá. Ó. Não pode. Para ser função, o elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Então, não pode ser isso. É bijetora, pois dois meninos quaisquer pertencentes ao conjunto B formam par com a mesma menina. É a mesma coisa. Dois meninos de B formando par com uma mesma menina. Não. É injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com um menino, com o mesmo menino pertencente ao B. Não vai formar um par. Que par é esse? Uma menina com dois meninos. É isso que ele fala? Ah, não, perdão. Duas meninas pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino. É isso aqui. Ela quer uma menina. Pera lá. Duas meninas com o mesmo menino. Professor, o Newton levantou a mão. Acho que ele tem alguma dúvida. Já vou lá dar vez, que eu estou sem essa tela aqui no momento que ficou sem bateria. Já vou. Mas pode falar, Newton. Que aí a gente já vai colocar as definições, já. Não, eu apertei sem querer, professor. Poxa, Newton. Eu queria que tu participasse, mas tá bom. Ei, tem mais alguém acordado aí? Cadê vocês? Aqui, professor. Beleza, gosto de ver. Isso aí, tá bom. Top. Um minuto. Um minuto.
Aí eu vou escrever para você bem aqui, porque a briga ficou aqui entre você saber o que é injetora e sobrejetora, certo? Então, vou colocar bem aqui para ti. Para ver se vai dar certo. Injetora. Ó, dois elementos diferentes do domínio, diferentes. Sempre terão imagens diferentes. A injetora. Dois elementos diferentes do domínio sempre terão imagens diferentes. Imagina aqui, ó. Conjunto A, um conjunto B. A injetora, eu vou ter aqui, ó. Esse domínio tem uma imagem. Um domínio diferente vai ter uma imagem diferente. Domínio diferente tem imagem diferente. Ah, professor, podia estar sobrando alguém? Imagina aqui o A e o B. Sobrando alguém. Elemento diferente do domínio sempre terão imagens. Depois eu ajeito aqui imagens, tá? Diferentes. Pode sobrar alguém, tá vendo? Ó? Pode sobrar. Pode ficar completinho, mas pode sobrar alguém aqui. Isso aqui é injetora. Dois elementos do domínio sempre terão imagens diferentes. Pronto. Beleza. Bora ver a sobrejetora. Sobrejetora. Nesse caso da sobrejetora, não vai poder sobrar ninguém mais agora lá no contradomínio. Ó, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Vai empatar. Não vai mais poder sobrar gente assim. Na sobrejetora, empata o contradomínio com a imagem. Professor? Então, fica assim, o conjunto imagem... Foi mal. Me perdoa. Quando o senhor falou do intervalo, eu fui buscar uma água e voltei, e aí o senhor estava explicando isso daí. E eu tenho interesse em aprender, só que eu não peguei essa primeira parte sobre a função injetora. Eu falo já, relaxa. Agora é só para a gente pegar as anotações direitinho. Você vai sair daqui sabendo isso, tinindo. O conjunto imagem é igual ao contradomínio. Pronto. Aqui foi o seguinte, olha. A injetora, dois elementos diferentes do domínio, sempre terão imagens diferentes. Essa é a injetora. Então, esse elemento do domínio tem uma imagem um elemento diferente do domínio vai ter uma imagem diferente. Não pode ter imagem igual. Isso aqui não pode acontecer na injetora. Esse cara aqui é isso aqui, ó. Isso aqui na injetora não acontece.
de ficar dois domínios com a mesma imagem. Ele fala para a gente, nessa definição, que dois elementos diferentes do domínio sempre terão imagens diferentes. É a injetora, é um para um aqui. Esse domínio, essa imagem, esse outro domínio, essa outra imagem, esse outro domínio, essa outra imagem. Aqui não sobrou ninguém, mas pode sobrar aqui, tá vendo? Ó, pode sobrar alguém aqui. Tá aqui. Esse domínio, essa imagem, esse domínio, essa outra imagem, esse outro domínio, essa outra imagem. Não pode, a gente sabe que para ser função não pode sobrar ninguém no domínio, mas na imagem pode sobrar. Essas duas são injetoras. Agora, para ser sobreinjetora, o conjunto de imagem é igual ao contradomínio. Lembra? Gente, lá no domínio. Agora, quando empata aqui, quando o conjunto imagem, aí eu tenho a sobreinjetora, que é esse caso aqui, ó. Bora ver aqui. Veja. Sobreinjetora. Aqui, aqui e aqui. Observa a imagem coincidindo com o contradomínio. Ela é sobreinjetora. Olha essa outra aqui. Imagina se eu tivesse aqui. Tá vendo aqui a imagem? Olha, essa é a função que não tem. Agora, tá sobrando alguém aqui? Não. Veja que a imagem coincidiu com o contradomínio. Se isso aqui aconteceu, ela é sobreinjetora. Agora, ela é injetora? Não, porque para ser injetora é um para um, para ser injetora é um para um. Entendeu? O que é a nossa questão? É isso que está acontecendo na nossa questão. Quando eu olho para cá, eu te pergunto, abre o teu áudio e me fala. Isso aqui é sobreinjetora? Não, injetora. Só olhando só para cá, a gente já viu que ela não é sobreinjetora. Né? Não é sobreinjetora, porque está sobrando aqui. Para ser sobreinjetora, a imagem coincide com o contradomínio. Não pode sobrar ninguém dessa maneira. Essa é a sobreinjetora. Mas está sobrando um menino. Então ela não é sobreinjetora. Ela não é sobreinjetora. Ela é injetora? Sim. Esse domínio tem uma única imagem. Um domínio diferente tem uma imagem diferente. E assim vai. Ah, professor, mas sobrou alguém. Porque ela não é sobreinjetora. Mas ela é injetora. É injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A, está associado um menino diferente, pertencente ao conjunto B. É uma quadrilha, né? É um para um. É uma menina com um menino, uma outra menina com outro menino, e assim vai. Então, a letra A. Professor, rapidinho. Tirando, vamos supor que não tenha essa sobra no contradomínio. Quer dizer que o domínio teria 4 imagens, assim como nesse primeiro exemplo vermelhinho aí? Só que nesse caso são 3. Aonde? Está nessa página aqui? Isso, ali naquele exemplo ali da direita. Se não houvesse essa Se não houvesse essa sobra no contradomínio, o domínio A teria 4 imagens? Sim, 4 imagens. Eu tenho um gráfico aqui. Normal. Tá, então quer dizer que a função sobreinjetora é quando uma imagem é compartilhada com mais de um elemento. Não, a sobreinjetora? Não, aqui é sobra, não é? Não, aqui não é sobra, aqui é uma sobra, não é sobra de sobreinjetora, não, aqui. Não, sim. É porque eu tô meio confuso mesmo. Eu fiquei tentando associar. Tem que pensar assim, ó. Injetora. Injetora é um para um. Domínio e imagem. E
é 1 para 1. Esse cara não vai compartilhar mais de um domínio. Esse aqui, entendeu? Esse domínio é essa imagem. Acabou. Esse domínio é uma outra imagem. Não vai compartilhar, por exemplo, assim. Essa imagem, na injetora, ela só vai ter um domínio. Dois elementos na injetora. Ah, aí pode ser aqui, injetora aqui, ó, tá 1 para 1, injetora aqui 1 para 1. Ah, isso aqui é injetora? Não, porque esse cara tá com 2. Essa outra aqui é injetora. Bora ver aqui, ó. Esse tá com esse e esse tá com o mesmo. Aí esse tá com esse, colocar mais um aqui com esse outro. É injetora? Não, porque esse aqui tá com 2 domínios, tá vendo? Não pode. Para ser injetora, é 1 para 1. A sobrejetora tem que empatar. O contradomínio tem que ser igual à imagem. Não pode sobrar, olha, essa aqui é a injetora, mas não é. A sobrejetora. Por quê? Porque sobrou um é igual, já com 3 imagens. Entendeu? Ah, sim, professor. Melhorou um pouquinho? Eugênio. Rapidinho, é que eu tô aqui nessa linha, como eu falo pro senhor, e aí a internet está falhando um pouco, eu vou trocar de cômodo aqui e já volto. Olha a bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Aí, professor, agora Por tá de exemplo, boa. aqui, ó. Eu só não ouvi a bijetora. Pronto, a bijetora é mais fácil. A bijetora, essa com essa. Se é injetora, eu posso fazer essa com essa? Não, porque tem que ser 1 para ser injetora. Então, eu vou fazer essa com essa. E essa com essa. Ela é injetora. Isso é injetora? É. Você faz uma aqui. Isso é injetora? É também. Não tem problema sobrar na injetora. Mas, para ser sobrejetora, veja que isso aqui é a imagem. E tudo isso é o contradomínio. E, para ser sobrejetora, a imagem tem que coincidir com o contradomínio. Então, não pode sobrar. Dessa maneira, eu tenho injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela é o quê? Bijetora. Beleza? Deu aí, meu povo? Podemos seguir? Deu aí, Eugênio? Fala comigo aí. Posso ir em frente? Vamos lá, então. Ó, questão... vai lá na página 368, questão 18, função quadrática. Um pouquinho da função quadrática. A função quadrática, você já sabe, né? Está cansado de saber aqui que o gráfico é uma curva chamada de parábola, com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Quando o A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, A menor que zero, com cavidade voltada para baixo, aqui você tem o vértice. Aqui é o X do vértice. E aqui é o Y do vértice. Aqui também é o vértice. Aqui você tem o X do vértice.
E aqui você tem o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. E esse ponto aqui é o C, é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y. A função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A forma fatorada, y igual a que multiplica x menos uma raiz, x' vezes x menos a outra raiz, x duas linha. E a forma canônica, eu tenho lá a que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. É isso? A forma canônica. Aí eu tenho aqui, ó. Leia essa questão. Em que pese ter aqui um cubo, ele, ao final ele pede que você iguale isso. Leia página 368, questão 18. Leia ela. Naquela hora a gente não fez o nosso intervalo. Vamos fazer o nosso intervalo nesse momento, tá bom? E aí a gente volta nessa questão. É aquele intervalinho de 1 minuto. 1 minuto. É importante levantar daí, tomar aquela água, jogar uma água no rosto e retomar em 1 minutinho, tá bom? Professor, o senhor vai tirar intervalo também? Vou precisar desse 1 minutinho, Ah, tá. um segundinho, tá bom? Fechou. Valeu, 1 valeu. minutinho, tá? Que naquela hora não foi intervalo, pediu 30 segundinhos, não foi? Mas vamos lá. É importante circular esse sangue porque vai ter uma calculeira boa agora nessas questões. Não nessa, mas numa outra logo em seguida, tá bom? Já de volta, Eugênio. Tinha uma dúvida? Já queria falar alguma coisa antes de a gente retomar? Vamos lá? Podemos ir?
Olha só. Enem 2010. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desse reservatório depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T em horas, em que as 2 torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções, 2 funções. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro. No instante T igual a 0. E também no tempo T igual a... Então ele fala aí para a gente que se iguala. Esses volumes são iguais. Agora ele quer saber em que tempo esses volumes são iguais. Beleza? Então, olha só. A gente vai igualar aqui esse 250 do V1 igual a V2. Ó. V1 igual ao V2. V1, 250 T ao cubo menos 100T mais 3.000. Isso vai ter que ser igual ao V2, que é 150 T ao cubo mais 69T mais 3.000. Professor, por que mesmo você igualou? Ele disse, ó. Ele disse que era igual. Então, eu tinha que igualar. Aí esse 3.000 simplifica com esse 3.000. Ficou assim, 250 T ao cubo. Tá mais 150 T ao cubo. Vamos levar para o primeiro membro. Vem menos 150 T ao cubo. Bem, tá menos 100T. Eu vou deixar esse menos 100T. E tá mais 69T. Vou trazer para o primeiro membro. Vem menos 69T. E isso aqui é igual a 0. Veja, eu igualei os dois, V1 e V2. Simplifiquei o 3.000, que eram simétricos. Ó, 3.000, se eu levo para o primeiro membro, vem menos 3.000. E estou agrupando os termos semelhantes. 250T ao cubo, aqui veio menos 150T ao cubo. Nessa subtração aqui eu tenho 100T ao cubo. Aí, menos 100T, está mais 69T. Vou trazer para o primeiro membro, para eu reduzir os termos semelhantes. Menos 100T, menos 69T, repete o sinal e soma. Menos 169T. Isso é igual a 0. Como é que eu saio daqui agora? Esse T é um fator comum. A gente vai colocá-lo em evidência. T que multiplica. Eu tenho, ó, 100T ao cubo dividido por T. T ao cubo por T, ó. T ao cubo é T vezes T vezes T. T ao cubo dividido por T, ó. Simplifica, sobra T vezes T, que é T ao quadrado. Então, sobrou aqui 100T ao quadrado. Menos 169T dividido por T, simplifica ao T e sobra 169. Isso é igual a 0. Essa é uma multiplicação que está dando 0. Se esse produto é 0, é porque esse T é 0. T' aqui. T igual a 0. Ele já me disse que isso acontece para T igual a 0. Isso ele já me falou. Isso não serve. Se esse T é 0, beleza. A outra análise é se isso tudo aqui for 0. Porque esse produto, essa multiplicação está dando 0. Então, esse T é 0 ou esse 100T ao quadrado menos 169 é igual a 0. T igual a 0 está aqui, beleza. Isso a gente já sabia. Ou isso tudo é 0, porque isso é uma multiplicação que está dando 0. Se eu tenho
A vezes B é 0, é porque o A é 0. Ou o B é 0. Alguém tem que ser 0 para essa multiplicação ser 0. Aí fica, olha, tem T ao quadrado é igual, está menos 169, vai lá para o segundo membro mais 169. T ao quadrado é igual a 169 dividido por 100. Então, T vai ser a raiz quadrada de 169 por 100. Você sabe que vem mais ou menos, mas é um tempo, né? E aí a contagem vai ser positiva, esse tempo vai ser igual. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 100 é 10. 13 dividido por 10 é 1,3. E 1,3 está aqui na letra D de dado. Na letra A, esse está 13. Ah, tu tem toda a razão. Pensei que ninguém fosse falar nada. Valeu, Matheus. Nada. 1,3. Beleza? Facinho essa, né, pessoal? O que você achou dessa? Eu não entendi direito como que o T virou 0. O senhor colocou em evidência e aí o T só deixou de existir. Não. Aqui é o seguinte. É uma multiplicação que está dando 0. Quando a multiplicação dá 0, ó, A vezes B é igual a 0. É porque o A é 0. Ou o B é 0. Imagine se você tem aqui 0 vezes 3 é quanto? É 0. Alguém tem que ser 0. É uma multiplicação que está dando 0. Aí eu peguei esse cara aqui, é 0. T é 0. De fato, ele já tinha me dito, vem aqui, ó. E o outro, esse tudinho aqui é 0 também. Bem aqui entra mais ou menos, ó, mais ou menos. É mais ou menos esse valor, só que eu não vou considerar no meu tempo aí o valor negativo. Então, encontramos 1,3. Por esse motivo, eu fiz esse cara também igual a 0. Melhorou aí, Matheus? Melhorou. Agora sim, obrigado. Pronto. Olha só, a gente sabe também o seguinte, que essa aqui é a maior imagem da função. Imagem do valor de y. Veja que esse y do vértice é a maior de todas. Ela é chamada de valor máximo. Ó. Valor máximo. E aqui é a menor imagem da função. Mas tudo isso é o y do vértice. E vale menos delta sobre 4a. Só muda de nome. Esse é o valor ponto de máximo. E esse y, esse x do vértice que me dá o valor mínimo, ponto de mínimo, só muda de nome. Ele é sempre menos b sobre 2a. Vamos para a nossa questão 23. Enem 2021. Vamos lá, vamos lá. Acorda aí, acorda aí. Ulha, esse cara é doido. Levanta, tu tá deitado, rapaz. Ah, brincadeira, não vi ninguém tava vendo. Vamos lá. Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoado em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio R e da secção transversal do tubo e da distância x da partícula ao centro da secção que a contém. Aff, que coisa feia, hein? Mas ele me disse que era diretamente proporcional a essa diferença. Ó. Isto é, aí ele explica. Tudo que ficou confuso, ele falou que essa velocidade v de x
é diretamente proporcional. Aí deu aqui, ó. E que K é uma constante positiva. Ele já me deu aqui, ó, K ao quadrado. Aí, diretamente proporcional à diferença daqueles quadrados que ele menciona lá. Eu nem vou me preocupar tanto aqui, mas ele falou que era diretamente proporcional. O valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja o quê? Máxima. Ele não quer a velocidade máxima. Ele quer o valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima. Ele quer o valor de x que alcance a velocidade máxima. Mas ele não pede a velocidade máxima. Veja que isso é uma função quadrática. Olha, v de x é igual. Vou explicar bem aqui, ó. K menos x ao quadrado. K ao quadrado menos x quadrado é menos K ao quadrado, x ao quadrado. K ao quadrado vezes r ao quadrado é mais K ao quadrado vezes r ao quadrado. Se você olhar bem de perto essa função, ela é assim, ó. A função quadrática tem esse modelo, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu tenho, olha, menos k ao quadrado x ao quadrado mais 0 vezes x, porque não apareceu o x de primeiro grau, mais o c, que é isso tudo, ó. K ao quadrado, r ao quadrado. Eu sei que menos delta por 4a. E o ponto que me dá o valor máximo é menos b sobre 2a. O valor de x da função para que a velocidade seja máxima. Então, ele está querendo o valor de x para que a função seja máxima. Ele está querendo o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, menos o b. O b é 0. Por 2 vezes o a, que é menos k ao quadrado. E menos 0 por 2, aqui no caso, é 0. Então, o x do vértice, no caso, o valor de x tem que ser 0. 0, letra A. Ah, professor, eu não lembrei de jeito nenhum isso. Mas veja bem, ele falou que a velocidade é diretamente proporcional a essa diferença bem aqui, ó. Então, quanto maior for essa diferença, maior é a velocidade. Você concorda? Não é diretamente proporcional? Ele disse, a velocidade da partícula é diretamente proporcional a quem? A diferença dos quadrados de quem? Do raio da secção, está aqui. E da distância x, está aqui. Então, a velocidade é diretamente proporcional a essa diferença. Então, quanto maior for essa diferença, maior vai ser a velocidade. Quanto menor for essa diferença, menor vai ser a velocidade. Mas ele quer que a velocidade seja máxima. Então, essa diferença tem que ser o quê? Máxima. Porque quanto maior for a diferença, maior é a velocidade. E ele está querendo a velocidade máxima. Então, essa diferença tem que ser a maior possível. Para essa diferença ser a maior possível, se aqui é menos, aqui, ó, veja só, se a diferença maior possível, esse x tem que ser o menorzinho. Ele não pode ser muito grande. Ele tem que ser cada vez menor. O mínimo possível, esse raio. E aí, então, ele tem que ser 0. O menor valor. Que aí, se ele é o menor valor, se ele é o mínimo, essa diferença é a máxima. Então, essa velocidade é a máxima. Beleza?
Beleza. Essa distância x aqui da partícula, no caso, tem que ser a mínima possível. Então, ela tem que ser 0. Aí eu não pensaria em função quadrática. Deu para entender isso? Deu. Para você essa O questão? senhor deu para entender. O senhor pode só transformá-la de novo em função quadrática, que essa parte eu não entendi muito bem. A gente só Tenho multiplicou. dificuldade com o Chuverini. Quando a gente bateu aqui nessa multiplicação, o que é que tinha? Ó? K ao quadrado, R quadrado, isso ele deu. Ele falou que era em função de x aqui, o raio dependendo aqui, a velocidade dependendo, no caso, do raio de x. Eu só multipliquei. K ao quadrado vezes R ao quadrado está aqui. E K ao quadrado vezes menos x quadrado está aqui. Mas eu sei que a função é ax quadrado mais bx mais c. Eu observei que tinha o x quadrado, mas não tinha o x. É porque era quanto o b? 0. Ela está incompleta em b. Ela não tem isso aqui. Ela só tem o a e o c. Isso aqui tudo é o c, mas não tinha o b. Aí, bem, ele queria o valor de x que ia me dar a velocidade máxima. Aí eu observei que ele quer o ponto de máximo, menos b sobre 2a. Aí nós fizemos. Menos o b, que eu descobri que era 0, porque ela é incompleta em b. É 0b. E o a eu tinha aqui, menos k ao quadrado. Então, 2a menos k ao quadrado. E isso aqui dá 0. Então, esse x do vértice teria mesmo que ser 0. O outro raciocínio é que a velocidade é diretamente proporcional à diferença. Então, quanto maior a diferença, maior a velocidade. Então, para ela ser máxima, essa diferença é a maior possível. Para essa diferença ser a maior possível, esse x ao quadrado, no caso, tem que ser o mínimo. Então, ele tem que ser 0. 0. Veja que o Enem exige da gente um raciocínio, um pensamento. Né? Ele não entrega ali de mão beijada para a gente. Beleza, pessoal? Beleza. Bora em frente. Essa aqui dá uma canseira. Não vai ser hoje. Essa aqui é legal. Essa já tem um raciocínio bom. Enem 2021. Veja aí a questão 28. Enem 2021, questão 28. Questão boa. Boa porque a cara do Enem, lógico, está atual, Enem 2021. E você tem que pensar nela. Vamos lá. Aqui. Sabe qual é o segredo disso, pessoal? É treino. Treinar. Vamos lá. Vamos lá, olha aí. O administrador de um teatro percebeu que com o ingresso do evento a R$20, um show conseguia atrair 200 pessoas e que a cada R$1 de redução no preço, R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumenta em R$40. Isso aqui é tudo já. Olha, ele tem 200 pessoas. 200 pessoas. Tá? Eu perdi aqui a outra tela. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Tá bom? Então, 200 pessoas. Ele ganha 40 pessoas para cada X ali empregado. A cada R$1 que ele emprega. Ele ganha 200 pessoas. A gente vai observar no decorrer da questão que existe aqui uma arrecadação. A arrecadação vai ser quem? O total de pessoas, total de clientes, pelo valor do ingresso, pelo preço. Então, toda vez que ele diminui esse R$20, quando ele tira X, uma quantidade X em real, quando ele diminui esse preço, para cada R$1 que ele tira, para cada R$1 desse, ele ganha 40 pessoas.
Então, daquelas 200 pessoas, vai ser mais 40 vezes cada real empregado. É o total de pessoas. Cada real que ele tirou no preço. Cada vez que ele diminui X reais nesse preço, para cada X desse aqui, ele ganha 40 pessoas. Quando o X é 1, ele ganha 40 pessoas. Quando o X é 2, ele ganha 80 pessoas. Quando o X é 3, ele ganha aqui 120 pessoas. E assim vai. Certo? Bem, ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos. Isso é importantíssimo. Só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos. Valores inteiros para os ingressos. Beleza, eu voltei a ter a tela aqui, mas é bom perguntar, né? Falar aí, tá? Então, pronto. Para fazer as continhas aqui, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto, pelo preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... Então, lá vai. Essa arrecadação é o total de pessoas pelo preço. Bem, ele sabe que o ingresso é R$20, e quando é R$20, ele alcança 200 pessoas. E sabe que toda vez que ele tira R$20, tira R$1, para cada real tirado aqui, ele ganha 40 pessoas. Então, deixa de ser 200 e passa a ser 200 mais 40 vezes a quantidade de real empregado, reduzido a R$1 que ele tirou do preço, R$1 de desconto, 40 pessoas. R$2, 80 pessoas, e assim por diante. E aqui, R$20 o preço, menos X no caso. Bem, quando ele multiplicar total de pessoas pelo preço, ele vai ter essa arrecadação. Bora olhar para a cara dessa arrecadação. Eu tenho aqui, ó, 200 vezes 20. 2 vezes 2 é 4, e acrescenta ali os 3 zeros. 200 vezes menos X. Então, mais 200, menos 200x. Aquele chuveirinho lá que você falou, Matheus. Né? Então, sim. 200 vezes menos x, menos 200x. Agora, 40x vezes 20. Vai dar mais 2 vezes 4, 8. Então, vai dar 800x. E, finalmente, 40x vezes menos x. Vai dar menos 40x ao quadrado. Bora ajeitar isso. Ficou menos 40x ao quadrado, mais 800 com menos 200 dá mais 600x, mais 4.000. A gente só arrumou aqui para ficar com a cara de uma função quadrática. Então, o gráfico é uma parábola. Aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. O A é negativo, com cavidade voltada para baixo, porque quando as coisas estão negativas, tu está desse jeito. Então, não pode ser isso que é uma reta, nem isso, nem isso. Ou é a letra D, ou a letra E. Eu não vou nem me preocupar aqui com esses valores. Deve estar empatando aqui. Eu vou me preocupar com isso bem aqui, ó. Essa arrecadação só pode ser valores aqui, ó, inteiros. Então, meu gráfico não vai ter valor fracionado, quebrado aqui, nesse real.
Então, o valor inteiro só pode ser a letra E. E ainda a questão. Você não faz nem Professor, cálculo, pois não. você pode repetir a explicação dessa questão, por favor? Uhum. Com certeza. Olha só, eu vou ler a questão rapidamente, vou só mostrar aqui direto. Sem ler. Bora lá. A arrecadação vai ser quem? Vai ser o cliente. Beleza, se eu multiplico, eu vou ter essa arrecadação total. Aí, querem trazer mais clientes. Percebe o seguinte. Que quando ele faz um descontinho aqui, para cada aumento com cavidade voltada para baixo. Só podia ser a letra B e E, ou E. Só que o lance está nessa arrecadação, que só admite valores inteiros. Não vai ter uma fraçãozinha aqui, não. É só para cada cliente aqui o valor inteiro na arrecadação. Por esse motivo, não é uma linha contínua aqui o gráfico. E aí é isso. Ah, então, somente com essa análise básica, mesmo sem a conta, daria para fazer, no caso. Daria para fazer. Depois, como o nosso Tá bom, tempo ele é muito curto, obrigado. pode mandar ver aí na questão. Entendeu? Só vou abrir mais ela bem aqui. Opa. Vou abrir bem aqui. Tu vê que a letra D e a letra E estão tocando o eixo Y no 4.000, ó, no 4.000 e no 4.000, tá vendo? Que é exatamente quem? O C. Lembra que o C é o ponto onde o gráfico, no caso, o C, ó, 4.000, tá vendo? Está no 4.000. O A negativo, com cavidade voltada para baixo. Impacta em tudo. A única diferença é se vai ser contínua ou não. Aí tem que ter a leitura atenta. Você que está resolvendo questão do Enem direto, desde janeiro, você fica esperto numa questão dessa. Você não erra. Veja que a pegada é diferente. Num processo seletivo tradicional, não tem isso. Ele vai querer que tu ache a função, que tu veja, sei lá, um valor inteiro lá. Aqui não, aqui depois que tu monta a questão, tu tem que analisar. Isso é um padrão do Enem. Tá beleza? Tranquilo? Cadê Tranquilidade. vocês? Boa, né? Boa. Gente, para fazer mais uma, temos 2 minutos. Ih, temos tempo de sobra aqui. Tá? Essa aqui é muito legal, Enem 2022. Essa aqui é só testar, já seria uma exponencial. Fazer essa aqui para finalizar. Enem 2024. Essas que estão pendentes, eu vou colocar ainda, quem sabe na nossa aula extra agora, de sábado. Eu bote um pouquinho disso e já engate logaritmo no sábado. Tá bom? Enem 2024, segunda aplicação. Essa parte do nosso livro não está numerado. Você vai lá no nosso livro, vai lá na parte onde tem lá os gabaritos. Olha lá, um pouco antes dos gabaritos, tem essa prova. É Enem 2024, mais a segunda aplicação. É a questão 161. Acha ela aí no nosso livro. Eu vou ficar devendo a página, porque realmente não está numerado aí. Só está o Enem 2024 lá atrás. Vamos lá, então. Ó, 2 objetos metálicos
ambos com temperatura inicial igual a 10 graus, são aquecidos. Ele já te deu aqui, ó, temperatura inicial igual a 10 graus. Suas temperaturas Y1 e Y2, em função do tempo t em segundo, estão representadas no plano cartesiano pelas semi-retas com origens no ponto a 0 e 10, está aqui, 0 para x, no caso, para t e 10 para y, e que passam, respectivamente, pelos pontos 20 e 50, ó, 20 e 50, e 40 e 30, e 40 e 30. Sabe-se que, em determinado intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius. Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y2 em graus Celsius aumentou. Estava com cara que ele ia cair na geometria analítica, trabalhar reta, ponto, mas não. Ele disse que em determinado intervalo de tempo, a temperatura Y1 aumentou 20 graus. Y1 aumentou 20 graus. Bora ver aqui, ó, de 10 para 30. Esse Y1, ó, aumentou 20 graus aqui. Nesse intervalo de tempo. Quanto foi? 10 segundos. Ó. Foi de 10 até 30. Aumentou quanto? 30 menos 10 aumentou 20 graus Celsius. E isso aconteceu em 10 segundos. Ó. 10 segundos. E aqui, ó, a Y2, em 10 segundos, aumentou quanto? Ó? De 10 para 15. Aumentou 5. Ó, 15 menos 10. Aumentou 5 graus Celsius. Não mata vocês logo de facilidade, não. Isso aí foi Enem 2024, segunda aplicação. A gente vai finalizar aqui a nossa aula. Depois reveja alguns conceitos. E a gente ainda vai falar essas funções ainda antes do próximo Enem, porque ainda tem muita aula. A semana do Enem, principalmente. A aula lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou entrar de novo com esse assunto. De novo com função, tudo isso para você. Mas agora, sábado, a gente vai trabalhar a equação exponencial e também logaritmo. E vou trazer de novo, se der tempo, um pouquinho da função quadrática para a gente avançar. Tá bom? Beijão para você, bons estudos para ti e até a próxima aula.